Então vamos lá. Está tudo errado com God of War Ragnarok FT Beatriz Menberg parte 1/7 do DMFW. Eu tô inscrito, deixa meu link aqui pra dar aquela fortalecida, qualidade 4K, amigo. Não, bota meu 80p aqui que tá ótimo. Coloca uns vídeos aí no lugar do patrocínio pendente. Dando com spoiler. Vamos lá. E praia. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento exigir calma, sim. Ah, é? Então bora dormir e passar o jogo inteiro na defensiva, né, Kratos? Olá, Jubileu. MF aqui, Olá, meu. Jubileu. Oi. E chegou a hora de nós então finalmente conhecermos aqui os pecados de God of War Ragnarok. Mas é claro, se você quiser... MF! Se você quiser, Quem? não. Que isso? Todos aqueles Vamos ver que He-Man, não velho. Os caras estão compartilharem esse falando mal do vídeo, He-Man aí. comentarem e principalmente deixarem o like, vão conhecer Mano, isso aí nem que toda isso. a agonia, toda violação possível que eu possa causar em todos vocês. Caraca, Essa o Croitão é a minha vai morrer promessa. congelado, velho. Tá pálido, Bom, o cara tá morto. Ah, não, Divirtam-se. esqueci. Ele tá mais pálido do que ele já é. Tá branco. Sony's interatividade e entretenimento, né, filhão? Que dessa vez podia colocar filme interativo com dose de entretenimento da Santa tá. Mônica. Tô ligado. God of War Ragnarok, o bom de guerra Ragnaronco, esse é o nome do jogo. Mas sendo uma sequência direta de 2018, não deveria se chamar God of War Fimbulwinter? Pra quem não sabe, a Manta Sônica acabou rushando o jogo pra transformar dois games em apenas um, e simplesmente esquiparam todos os acontecimentos que poderia sim ter acontecido no que seria de fato um God of War Fimbulwinter. Depois eu trago essa entrevista, mas já adiantando que de fato era assim pra ter um outro jogo, e dando então sim, finalmente o desenvolvimento que essa mitologia de fato merecia. Pela primeira vez temos um erro na dificuldade de God of War, onde o Very Hard é chamado de Quero God of War, mas como se nesse jogo nós temos o deus da amizade vegana? Mas como assim no 2018, e por toda a saga grega, com exceção do Fábio Assunção, o menu ainda mantém ter o Kratos em tela, e ao dar a play a aventura começa já a partir dali, sendo uma cutscene seguida de gameplay deixando super fluida a transição para o jogador. Entendeu como o Perfeito. vídeo funciona, Jubileu? Tem um milagre, eu removo, tem um pecado, eu acrescento, tipo mais isso daqui. Kratos, sabemos que você ainda sente falta da Faye, mas precisava passar o dedo na abertura desse jeitinho? Mas que, novamente, a música e a interpretação do Kratos já nos entregam totalmente o que precisamos saber, sem ter, é claro, a Gaia narrando pra gente. Kratos, você enfiou o saco na bunda e tirou o pau do cu. Nós somos a Santa Mônica. Mas não falei- vai ter uma trilogia nórdica, velho? Não acredito, mano. Porra, eu acho que a Santa Mônica deve dar. Enfim, sei lá, mano. Alguns rumores aí apontavam um remake dos antigos, né? Mas sei lá. E também saiu notícia que a Santa Mônica estaria fazendo uma nova IP. Então, não sei. Faremos nada igual a Marvel. Ah, é? Esperado Então por que futuro. botou a silhueta do Atreus sendo basicamente o capacete do Loki? Mas pelo menos traz aquela lembrança de caçar o viadão gostoso do 2018 e aqui sendo uma versão viadinho. Com Onde é fome? esse Orlando? Fome do quê? De viado? Como se trata de uma sequência, diversos itens já foram apresentados no jogo anterior, aqui, com os ângulos de câmera, eles nos fazem questão de nos representar, mas de forma sutil, ou apresentar para os novos jogadores os indagandos. O problema é quando a direção e a atuação começam a fazer cosplay de filme da sessão da tarde, porque o Atreus começa a basicamente encarnar o Gollum, escondendo algo muito precioso do Kratos, sendo que se ele quisesse, teria muito bem visto. Mas, nesse momento, o roteirista não deixou. Espero que o Fenrir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Não, mentira que vocês domesticaram o Fenrir, o lobo que devora o Odin no Ragnarok. Eu mal posso esperar pra... Então tá bom. É ela? Ela.
Mas tem uma coisa que God of War nunca deixou de entregar, foram momentos incríveis logo de cara. Foi assim na grega, sempre enfrentando algum boss, uma soneca no 2018 derrubando uma árvore, mas novamente voltando aqui, agora trazendo a Freya. Ela mesma que jurou Freya. todo tipo de violação e agonia possível contra o Kratos por ter matado o Baldur e, é claro, iniciado o Fimbulwinter. Ué, ele ficou pelado? Toda aquela promoção em cima do Kratos usando traje de frio só dura 10 minutos? Apesar que, né, olha o tamanho desses peitos. Mas espera, eu disse peitos, eu quis dizer... Beards. Mas como o Atreus permitiu ele usar uma roupagem de lobo, sendo que ele adora lobinhos? Será que ele tava usando calcinha? As árvores, elas estão caindo! Ah, tu jura, Galvão Bueno? Será que eu posso curtir um pouco a batalha ou você vai continuar interrompendo? Essa foi por pouco. É, o deus da mentira virou o deus da locução. Tá dando a volta de novo! Eu... escorregando aqui! Ah, foda-se, vira o deus da cola. Que, aliás, vocês perceberam que a nossa barra de vida, além de estar com um HUD muito mais simples comparado com 2018, também voltou a diminuir o seu tamanho e perder todos os rúnicos? Pois é, a desculpa é que o Fimbulwinter enfraquece as armas. Mas pelo visto também afeta a memória das pessoas, porque Kratos esquece como usa os rúnicos e utiliza suas habilidades. Não que pensar fosse o forte dele, mas, né? Ainda mais que Kratos sempre está em constante batalha contra a Freya. Pô, verdade, interessante, né, velho? Esse bagulho aí, eu não tinha parado pra pensar nesses novos aí, como é que ele ia perder os poderes, né? Porque nos antigos era sempre uma desculpinha meio esfarrapada, né? Aconteceu alguma desgraça, iam lá e tirava os poderes dele, velho. Freya, logo, não é como se ele tivesse apenas desaprendido as habilidades. E olha que nesse início foi o que não faltou oportunidade para eles removerem então de forma orgânica aqui as habilidades. Toda hora a Freya tá descendo cacete no Kratos, enforcando ele, e ela é uma bruxa. Era só ela ter lançado uma maldição na gente que a gente teria esquecido. Pelo menos nesse começo, o diretor acerta na filmografia, e ainda assim quase deixando um corte sutil no plano de sequência. Que começo, hein? Caralho. A versão dublada desse jogo, ou melhor, a Beatriz Menberg, que dá voz a Freya, consegue transmitir tudo aquilo que nós temos no idioma que eu original. falei E também Menberg, mas é transmitir Menberg tudo mesmo. aquilo pra quem não jogou o jogo que eu tinha anterior. pronunciado No errado. caso, essa mulher quer comer o Kratos com farinha. Ou devia ser, né? Eu ainda espero que ela pare. Você salvou a vida dela. Matei o filho dela. Acho que matar o Baldur trouxe mesmo o Fimbulwinter. Só eu, Galvão Bueno, explica direitinho. Um tempo atrás eu fiz curso de roteiro e direção e definitivamente esse não vem. é o melhor modo de abordar esse diálogo. E quando eu fiz, se ajudou em muito que as aulas não eram presenciais. Sabe aquela zona de sala de aula com o professor estressado e o rolê todo? Então, na IBAC você pode ficar no conforto da sua casa estudando Perfeito. roteiro ou mesmo Unreal Engine, com professores que já atuam no mercado e que tem uma tutoria individual se você precisar. Na IBAC você tem Cara, eu garantia dá de pra me emprego fazer cosplay do Loki, mano. Eu tô gordo. Porra. em alguns dos cursos e encontra outros 150 das mais diversas áreas. Indo você tem garantia de emprego em alguns Caralho, eu olhei rápido aqui. Eu achei que era o Kim Kataguiri, viado. dos cursos e encontra outros 150 das mais diversas Porra. áreas, indo desde roteiro, ilustração, fashion. Meu Deus! Fashion, pra você já começar a bacana e subir ainda mais igual o Eric Tó. Williams. Porém, é claro, não metendo louco igual ele. E com o cupom MFW Extra você já garante aqui R$200 de desconto para, é claro, ser aqui os passos do Rafael Grassetti, um dos poucos brasileiros que então trabalha na Santa Mônica. E claro, com um cargo altíssimo. E que sim, foi a partir dele que surgiu Ele aqui a tinha ideia ido do Kratos ter pra, aqui essa pra barba. Ubisoft, né, velho? Cara, olha que doideira, mano. A Ubisoft tá uma bosta fazendo um monte de jogo merda, né, velho? Tá o Assassin's Creed Shadows aí que... eu acho que fez um devido sucesso, né? E depois tinha que ver os números, mas... a galera falando bem do jogo e tal, ainda não é aquele, nossa, caralho, foda, que nem foram outros jogos da Ubisoft, mas ainda assim, depois de tanta merda, acertaram por um pouco, né? Agora eu posso estar enganado, tá? Eu teria que... eu tava vendo hoje no Flow Games lá, aparentemente o cara que saiu da Ubisoft juntou uma galera e fez esse novo jogo aí que a galera tá amando e que é pra muitos é o GOT do ano, que é o Clair Obscur. Porra. Então o problema é os donos da Ubisoft mesmo, viado. Se o cara saiu... o Clair Obscur, pô. Se o cara saiu da Ubisoft, juntou uma galera e montou esse jogo aí, que pra muitos é o jogo do ano, que é o Clair Obscur, velho. Expedition... não sei lá o que. Você não conhece, viado? Isso é o jogo do momento, porra. Clair Obscur. Esse jogo aqui, porra. Tá saindo Cleo, tô falando Claire.
Na hora de falar Cleo, eu falo... É porque é Claire Obscure. Aí eu falo rápido os dois junto, Cleo Obscure. Aí eu tô falando que eu tô falando Cleo, né? É porque se falar junto, parece que tá falando Cleo mesmo. Não é nem Obscure, é Obscure. Obscure. Esse jogo aqui, inclusive, é um jogo pesadinho, velho. Porra. Processador e... Pô, problema da Intel, né? De 12ª geração. Porra. Mas disse que é um jogo muito bom e que revolucionou o gênero RPG aí, velho. Enfim. Maravilhosa! As oportunidades de trabalho chegam em torno de R$8.000, o que te garante aqui uma 33, né? ótima estabilidade. Afinal, Porque o nome esse do jogo vídeo é uma bosta, grande né, história sendo velho? Não contada. precisava ser Então, um você nome conta que é sua. gigantesco. Terminou o curso? Aí é claro, É. você vai sair de mão abanando, né? Obscure, Concluindo qual for o curso na área Expedition, escolhida, você ganha um T3. certificado reconhecido no mercado Precisava. e com todo o seu portfólio. O pagamento pode ser feito em 21 vezes no cartão ou até 36 no boleto. E não é só online que a EBAC tem a sua força. Eu mesmo já participei algumas vezes do EBAC Talks e você poderia ter visto bem de pertinho. Eles também trazem conteúdos em eventos, seja então oficinas de conhecimento e até mesmo acesso antecipado a filmes. E lembrando, na EBAC você pode acessar quando e onde quiser sem custos adicionais. Mas então, bora rebutar essa franquia e trabalhar ao lado do Rafael Grassetti? Lembrando, com o meu cupom MFW Extra você já garante aqui R$200 de desconto. MF, não posso agora, mas quero depois e é claro, já quero te ajudar aqui de alguma forma. Não tem problema, os cursos vão estar sempre lá e claro, se quiser me ajudar, só dá uma clicada aqui mesmo que você então não vá conseguir fazer aqui as aulas agora, só clica que isso daqui já vai me ajudar imensamente. Aí é claro, aproveita, dá uma stalkeada ali e tudo mais, e isso daí sim, já me ajuda. Mas o que me ajudaria muito bem seria, claro, o Kratos não dar esse diálogo. Mas se matar o Baldur trouxe o Fimbulwinter, o que aconteceu durante todo esse tempo? Tá vendo porque falta um jogo nesse meio? Enquanto no Ragnarok ele tem em torno de 70 horas de duração e que por vezes você até perde o foco da parada porque é tanta coisa, tanto plot, tanto papo furado que você se perde. Parece que ficou uma lacuna de anos e de fato ficou entre o 2018 e o Ragnarok, que eles poderiam ter dividido muito bem em 2 jogos e terem trabalhado muito melhor esses aspectos e desenvolvido outros. E quem sabe os grandes inimigos do jogo poderiam ser então a Freya e o Thor e claro, trazer outros deuses. Porque é verdade, Tem gente só que escrevi no prefere roteiro desse 2018 vídeo do então eu percebi Ragnarok que de mesmo, fato velho. Kratos enfrenta aqui 2 deuses, enquanto na grega, lá no God of War 2 e 3, ele enfrenta ali minimamente 5. Isso que deuses, ele enfrenta ainda muito mais coisa pelo caminho. Ou seja, durante todo o tempo de 2018 e Ragnarok, nenhum deus sequer fez uma visitinha para o Kratos. Vamos fazer somente agora e perseguir ele durante 70 horas sem descanso. Um brasileiro! Temos um brasileiro na equipe! E sendo acreditado logo de cara. O problema é que também temos Director. esse cara. Que foi? Você nunca ouviu falar dele? É porque de fato ele nunca dirigiu nada. Pra quem não sabe, todo God of War nunca teve o mesmo diretor na sua sequência, com exceção, é claro, do God of War 2 e 2018, que não são sequências, mas teve então de volta o mesmo diretor, e é claro, ele, Cory Barlog. E que não sei se vocês notaram, mas tudo que nós acabamos de presenciar foi um incrível plano sequência, herança de 2018 que se mantém por todo esse game. E que adivinha, só jogando Ragnarok foi que então eu percebi isso e um pouco mais adiante, mas sabe por quê? Porque lá no 2018 nós temos então na maior parte do game apenas 2 personagens em tela. E mesmo quando surgem mais, a direção do Cory Barlog funciona, não só nos planos escolhidos, mas também como os personagens devem estar se portando em frente à câmera. Mas ó, deixando bem claro que eu ainda assim sinto muita falta dos cortes que tínhamos então na grega. Pega os momentos de Kratos e Atreus. Lá, o plano sempre abre mais, mesmo com foco em um dos personagens, você ainda assim consegue ver o que o outro está expressando. Veja como fala! Até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco! Não confunda meu silêncio com indiferença. No Ragnarok, na maior parte das cenas, você sempre tem foco em apenas um personagem, enquanto fica vendo aqui as costas do outro. Ou seja, é basicamente um gameplay, só que agora controlado. São diversos momentos onde você deveria estar vendo uma cena e que deveria sim ser necessário ver ambas as reações dos personagens, porque de fato, cada um tá sentindo alguma coisa diferente, mas você só fica ali, olhando as costas deles. Ou então vendo o trapézio desse homem. Não digo que o diretor não consegue, ou então consegue encaixar todos em tela, mas é muito raro. Sempre quando eu vejo essas cenas, parece que eu não consigo me conectar e emocionar da mesma forma que era então em 2018. Ou mesmo aqui com a Freya, essa coisa grandiosa, hypada. Pega de exemplo quando pegamos a lança. Caralho, mano, um E-Tech onde ele literalmente largou ali a opinião ali zoeira e tá falando sério, velho. Ter sido feito com a essência de um deus, formando o logo espartano e termos então a sua revelação deveria ser Tá algo jogando incrível. aí Mais um item fazendo referência à Grécia, mas... O pecado tá parece que você pega argumentando, a velho. lança, no máximo você vai falar um gol, e aí passa 5 minutos e acabou. Talvez tenha faltado um pouco de expectativa, exatamente igual é com as Blades. Porque até mesmo quando nós vamos testar ela, é contra um monte de sapo.
Pô, é uma lança homenageando a lança espartana, a gente tá Pois enfrentando é. um sapo. Sapo imundo do caralho! E eu não vou nem comentar a batalha do Caralho. Heimdall. Lembra de quando a gente encontra o João Grandão pela primeiríssima vez? Nem eu que tô jogando essa cena aí já me arrepiou lá no outro, velho. Ou mesmo quando Atreus chama ele novamente, a câmera não afasta horrores, mas o foco tá sempre no cobrão. Você Caramba. sente a grandeza da cobra, dá pra sentir, mas... Vou dar mesmo, velho. E aqui, Pior que dá. Yumi? Eu sou Yumi. Mas o pior, na batalha do Ragnarok, se você literalmente pisca fora de hora, você perde o Thor lançando ele pro passado. E que já sumiu! Que, falando em Thor, até a entrada dele é diferente do epílogo, onde a diferença é pouca, mas sim, dá pra perceber o impacto, ela é mais bruta. Aqui não, você ainda vê a mãozinha dele e o buchinho de chope. Sei que é detalhezinho, mas são essas No coisas que trailer não... parecia muito foda lá no encontro dos dois, hein? Pô, no trailer lá, o Machado colidindo com o Mjolnir ali, porra. No trailer foi do caralho. A minha reação, não é nem pra zoar o pessoal do Flow com a reação deles, que a minha reação foi igual. enaltecem e engrandecem a obra. Mas olha que coisa, justamente nessa cena tem um drible no plano sequência, onde a cada raio tem um corte de câmera, mas que adivinha, foi dirigido inicialmente pelo Cory Barlog e não pelo Eric Williams. Ou seja, ele sabia driblar o plano sequência com criatividade. Não adianta, plano sequência se não tem criatividade não funciona. Ótimos exemplos, e que são ainda mais complicados de reproduzir porque afinal é vida real e não um jogo, são então o episódio 7 de The Bear com 20 minutos de plano sequência, A Maldição da Residência Hill, série maravilhosa de terror lá na cena do funeral, ou mesmo a abertura da segunda temporada de Ruptura, que mesmo tendo cortes, passam sempre despercebidos, mas aí que tá, são sempre todos criativos. Sabe a cena que o Kratos toca Vuvuzela? Nós estamos literalmente presenciando Kratos voltar a ser um general, e principalmente a palavra general traz muita memória boa. Quer dizer, outras nem correto. tanto. Ele tá literalmente iniciando o Ragnarok, que era pra ser aqui um dos momentos mais grandiosos de toda a franquia, mas a direção é porca, justamente porque, primeiro, tem ali o que, umas 10 pessoas na sala, e aí o queridão, como ele é todo baixinho, trocundinho, ele tem que subir ali num degrauzinho e tal, pra conseguir chegar no nível da mesma pessoa. E a direção só faz o básico, que é então passar a câmera por trás de cada um, mas não tem impacto porque não tem ninguém ouvindo. Lembra da maravilhosa cutscene inicial do God of War 3? Então, ela é inteiramente em plano sequência. Um momento que também é grandioso e tem gameplay envolvido no meio é toda a batalha do Cronos. E principalmente mostrando a grandiosidade daquele momento. O como que um homem tão pequeno quanto Kratos consegue derrotar uma criatura tão gigante quanto Cronos. Aqui não. Infelizmente só temos um momento contra Freya e, claro, a batalha contra o Thor. Plano sequência legal, mas querendo ou não, ele sim vai te limitar, e principalmente aqui em videogame, pelo menos aqui como a gente viu com o Eric Williams e tal. Mas o momento onde isso daqui é exaltado é então na batalha final do Odin. Porque olha o quão horrível essa parte. You choose to be nothing! Primeiro o quê? Como é que você vai se empolgar com um tiozinho berrando e gritando ali todo molenga, daí então Atreus vai e a câmera cai toda torta ali no chão parecendo um gari. Cara, eu vou falar a verdade pra você, velho. Esse Odin aí não me pega muito não, viado. Porra, eu achei que o Odin seria mais casca grossa, viado. Pô, na moral, mano, parece um velho frouxo, velho. Caralho. You choose to be nothing! Primeiro o quê? Como é que você vai se empolgar com um tiozinho berrando e gritando ali Exato. todo molenga, daí então Atreus vai e a câmera cai toda torta ali no chão, parecendo um gari, Thor eu arrastando acho e arrastando foda. direto Do pelo Thor, chão, o e nem design pra, é do sei lá, caralho. nesse momento então a Agora câmera o virar, Odin, mostrar ali a reação dos puta protagonistas, daí vai, vira de novo, a gente vê o Odin ali crescendo, enaltecendo e Velho tal. seco. Mas parecendo não! A gente viu um tiozinho ainda meter a uva mão num passa, pau. né? Novamente, não digo que é impossível dar peso, afinal, o Korn 2018 conseguiu, mas falta saber controlar a câmera. Não falei de mitologia grega até agora pra vocês de fato verem que eu tô comparando diretamente com 2018, mas vamos lá. Imagina se a cena do Kratos morrendo no God of War 2 fosse inteiramente plano sequência. Nós teríamos perdido um monte de detalhe, incluindo ambas as reações. Que eu não sei como. Na verdade, eu já vi o Odin na mitologia, assim, pelo menos o design lá dos desenhos. Só que eu não lembro como é que era. Então a imagem que eu tenho do Odin é os dos filmes da Marvel, né? Mas eu esperei algo. Eu esperava algo semelhante àquilo lá, sabe? Uma roupa assim de
sei lá, como se fosse uma armadura mesmo, tá ligado? Uns bagulho muito pica, assim. Sei lá, velho. Aquele parecendo um velho ali. De não acreditarmos que tem uma espada atravessando Kratos e mesmo de Uma Zeus roupinha de matando todo velho. mundo, não seria a mesma coisa. Dito isso, vocês vão Não, perceber que iPhone. durante todo esse tech, como o diretor não fazia a menor ideia do que tava fazendo, ou então qual que era o rumo que ele queria dar pras coisas, enaltecer e Boa, engrandecer mano, elas, parabéns, mas meu querido. vamos lá, vamos seguir. Lembra que levaram em torno de 30, 35 horas de gameplay pra Kratos finalmente chamar Atreus de filho? Tanto na batalha inicial quanto agora, ele volta a reconhecer isso e afirmar pra gente. E sendo nos pouquíssimos momentos que funciona mostrar Kratos orgulhoso e com um leve sorriso no rosto. A última vez que nós havíamos presenciado isso foi quando ele então reencontra Calliope e... vamos esquecer isso daí. Voltamos ao controle de Kratos e parece que ele não se importa muito com o frio, realmente era só estética. Mas, já que era só visual, cadê o mamilo durinho? Sofna. Não, o God of War, o Ragnarok, o 2018, graficamente ele, obviamente, teve uma evolução pros antigos, obviamente, né? Mas é bonito, mas você ainda percebe uma limitação, cara. Tá ligado? Você ainda vê que é um bonecão. Esse começo é tão bom que às vezes eu também pergunto se foi de fato o Eric Williams que dirigiu e não o processo de transição pro Corey Barlog. Porque se você, assim como eu, gosta de animais, bom, você gosta do seu pai, né? Ou já teve um cachorro na Só vida. ver o pelo ali, como é que... Parece que é uns pelos tudo... Tá vendo que parece que forma uns triângulos assim, ó? Tem uns bagulho assim. Cada pelo não se move individualmente. Você vê que tem uns pedaços, né, que fica se movendo. Vida consegue sentir exatamente o que essa cena passa. Principalmente com o Fenrir ficando com olhos brancos e a sua alma, quer dizer, a gente acha que é isso, procurando o caminho para Valhalla. A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Esse é o Kratos que a gente espera de uma sequência, onde sim tem o desenvolvimento de personagem, mas ainda é um homem. Bom, um homem que tem postura perante seu filho, mas que sim, se a guerra o chamar, ele vai atender. Tá vendo porque eu acho que esse começo foi dirigido pelo Corey Barlog? Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer Exato, agora. mano. Menino, você tá querendo comer um cavalo e não tá sabendo falar. Que, pra quem não sabe, na mitologia original, é melhor deixar isso quieto. Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. E não vamos mesmo, porque no 2018 super dava a entender que cada acontecimento da jornada foi de fato um plano da Faye. E não somente eu, mas muita gente tinha certeza que isso de fato fazia parte do plano maior para os gigantes entrarem em guerra contra os deuses. E isso não é invenção minha não, tá? De fato isso existe na mitologia original, o Loki entrando em guerra contra os deuses, mas aqui parece que o plano da Faye é ser dona de casa. Nossa, mas que vela forte, apagou somente uma e todo o quarto ficou escuro. Se ele apagar as outras 45 e a fogueira, vai criar um buraco negro. Boa noite. Kratos não responde. Deus do silêncio. Kratos, vai me acompanhar? Que isso, carecão? Logo na ruivona? Quer dizer, na ruivinha? Fei, tu não parecia as costas de um cabelo no 2018? Por que você encolheu? E por que a sua voz dublada parece Araci? Kratos, É isso mesmo, Cristina. Que não deveria, porque ela é interpretada pela Deborah Ann Woll, que desde o Demolidor eu fiquei apaixonado quando eu vi ela. Mas o problema tá no 2018, porque você passa o jogo inteiro, literalmente todo mundo fala. Ela é uma mulher incrível, uma guerreira destemida, cheia de bravura, grandiosa, com aquela voz maravilhosa, que traz sim a serenidade que temos dela aqui no Ragnarok, mas a grandeza que se espera de uma grande guerreira. E olha só o que a letra do 2018 fala. Falando em trilha sonora, velho. Porra, eu tô viciado na música do trailer de GTA 6, velho. Porra, acertaram pra caralho na porra da música lá, mano. Música boa do caralho. SMid confirma, o bagulho já quebrou todos os recordes. Bugou até o YouTube, viado. Assim que saiu o trailer, mano. Se não me engano, um cara do YouTube, do próprio YouTube, até comentou lá. O GTA é um bagulho bizarro, mano. É gigantesco. Cara, depois do que o GTA já vem fazendo isso há muitos anos, velho. A cada GTA e o 6 só se provou que
o maior jogo de todos os tempos é o GTA, cara. A franquia GTA é bizarra. Essa porra é gigante. Impressionante. Ai, a música é linda, mas ela deve na aparência. Falta essa imponência. Sei que você vai falar que sim, só pensa que trajes casuais, mas gente, Boa noite, a John. primeira impressão é que fica. Nós criamos toda a Exato, expectativa em franquia. cima da personagem, que na verdade eu nem esperava que veríamos ela. E beleza é o que não faltava pra essa mulher, porque é maravilhosa. Ela é simplesmente maravilhosa. É maravilhosa. Veja bem. Mas daqui a pouco a gente descobre que sim, ela lutou contra o Thor e fez um raio congelado igual ao Kratos. Mas gente, dá pra imaginar essa mulher lutando contra o Thor? Só o machado é maior do que ela. Eu até dei uma brincada no Saber the Fusion, porque todo mundo tem um cabelo bizarro, então por que ela não? E parece que melhorou, não sei. O que vocês acham? E o que não vai faltar é a oportunidade pra mostrar ela de uma outra forma sem ser dona de casa e mãe do garoto. E sem contar que nesse próprio jogo, eles também falam sobre ela e outros personagens também comentam sobre. Ou também, justamente porque eles mostraram ela tantas as vezes ali sendo uma coisa mais cuidadosa, ali com o Kratos, carinho e tudo mais, que falta essa grandiosidade que a gente ouviu em 2018. Parece que o Kratos, assim como no grego, só quer uma mulher pra cuidar da casa dos filhos, tipo... Caminha como se carregasse o próprio Ymer nos ombros. Eu tô carregando o imã de quem? Cara, eu acho que o problema é esse, cara, do Ragnarok. Um vídeo de sátira. De verdade, né, velho? O que eu ouço mais falar desse jogo aqui, cara, de quem jogou. O 2018 foi uma introdução tão pica. Porra, tipo assim, quando vir o Ragnarok vai ser um bagulho foda. Porque pelo que tá sendo plantado no 2018, era pra gente colher agora no Ragnarok. E não foi nada daquilo, cara. Tipo assim, foi um balde de água fria, tá ligado? Porque parecia que ia ser um bagulho gigantesco, assim, de épico mesmo, tá ligado? E é a maior reclamação que eu vejo, pessoal. Inclusive, muitos preferem 2018 por conta disso, velho. Pelo que foi proposto e pelo que foi entregue. O pessoal achava que ia ser uma puta batalha, um bagulho muito épico. Eu nem conhecia essa personagem aqui, ó, já é um spoiler pra mim essa personagem aqui. E o MF tá trazendo aqui que lá no 2018 também foi plantado que ela é uma puta guerreira, foda pra caralho. Dona de casa, tá ligado? Você cria uma expectativa tão grande, porque assim, quando um jogo cria uma expectativa gigante na gente, assim, vai ser muito foda, mulher muito parruda, não sei o que, foi igual o King Hassan, né, velho? King Hassan é muito pica, a Verônica é muito doido, aí chega na hora, agora eu quero ver o bagulho, eu quero ver quão pica ele é. Caveirão é um espectador, velho. É foda, tá ligado? Gera uma decepção. Enfim. Caminha como se carregasse o próprio Ymer nos ombros. Eu tô carregando o imã de quem? Tenho que decifrar seus grunhidos? Tem sim, mulher. Agora para de correr toda cagada e deixe o meu sonho mais legal. Kratos tem 2 esposas mortas e ainda assim continua sonhando com elas. Pareceu. A diferença é que elas estão vivas e contra o cara. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. E começa então os momentos onde o Eric Williams transforma diálogos importantes ou menos interessantes em apenas diálogos jogados na gameplay. Diversos momentos no 2018 tinham apenas 15 segundos de cutscene, mas que já davam sim importância àquele momento. Desculpa. Eu não sabia. Não. Como saberia? Você não me conhece bem. Mas aqui não, nós ficamos parados, ou seja, poderia sim ser uma cutscene melhor desenvolvida. Temos então basicamente um paralelo importante sobre o que o Atreus diz sobre se esconder, e a Faye também dizendo a mesma coisa, mas só temos diálogos sem foco nas expressões e interações dos personagens. Nós ficamos apenas aqui parados, olhando aqui o trapézio desse homem e uma ruiva toda borrada. Mas por sorte você tá ali parado e não naquele simulador de W, que ainda assim, você sim perderia informações por estar controlando ali o personagem. Que já adiantando também, a partir desse momento, esses momentos vão sim começar a ficar mais frequentes, então eu vou colocar aqui um disclaimer e tal, eu vou comentar aqui bem brevemente, pra vocês saberem que sim, que de fato, aquele momento poderia ser muito bem uma cutscene, pra gente então se emocionar, se conectar e, é claro, entender um pouco mais. O tempo tá acabando, querido. Pô, mulher, tu foi no banheiro e não lavou a mão? Mas tá vendo como toda hora o jogo nos coloca pra pensar que a Faye tinha um mega plano? Ó, fazer o Attack 2018 teve resultado. Agora, além de Draugrs, finalmente temos aqui inimigos humanos para todos os combates.
Ou a gente achou o urso, ou ele achou a gente. Pior, que traduzindo para o nórdico fica Zé Colmeia. O jogo se chama Deus Pior, da né? Guerra, mas vamos lutar contra o Catatal. Certo, antes que ele ataque de novo. Mimir Atreus, ou seja lá qual for o sidekick do personagem jogável, ele sempre se Catatal. torna um simulador de palestrinha. Sei que é uma comparação absurda, mas olha essa cena e me diz o porquê que você acha que ela é tão incrível. Caralho, E aí, foda, consigo velho. pensar? Então, é justamente porque ela é uma batalha inteiramente sem diálogos. E quando você vê isso acontecendo, você fica de boca aberta e vê o quão E a surpreendente trilha tudo sonora, aquilo. velho, Que aliás, nossa. vocês querem apostar quanto que se o God of War 3 fosse feito Cara, agora que o hype abaixou um pouco, eu vou realmente. O meu God of War favorito dos que eu joguei até o momento é o 2, tá? O 2 é o favorito pra mim. Mas o 3, cara, porra, o 3 é do caralho, mano. Pra quem gosta de porradaria igual eu, o 3, meu Deus do céu, velho. É do início ao fim, cara, e não para. Solta a rapariga, Zeus. hoje? Porra, Teremos muito então foda, aqui velho. essa cena. Kratos, parece que o ponto fraco do Poseidon é o seu peito. Talvez o verdadeiro esteja ali. Gaia, tente me arremessar até lá que eu falei todo o resto. Não é ruim ter diálogo no gameplay. O problema é quando tem um gameplay no seu diálogo. Não são diálogos que nos envolvem ou agregam, ainda mais quando a gente quer resolver algum enigma e não passou nem 10 segundos e o que eles fazem já começa a dar dica. Não dá pra avançar. Mas parece que tem um buraco na parede. Ou mesmo no meio de batalhas, onde os personagens estão sempre falando alguma coisa. Isso aí é por causa do mago. Isso aí, o problema é do mago, velho. Porra, o mago ficar perdido no 2018 é o que estragou o Ragnarok, mano. Tem que atender a necessidade do mago, coitado. Ele não consegue se achar dentro do jogo, não, mano. Entre si, ou até mesmo dando mais dicas. Brincadeira. Gente, congele! Rápido, segura! O quê? Foco. Agora. Cure-se. Não, deixa ele morrer, vai! Menino, o que é isso? Você tá com dermatite? Você não fez nada. Ainda não, mas depois vai fazer um monte de bosta. Elas te dominaram. Engraçado, eu ouvi esse mesmo diálogo na noite passada. Elas serão perigosas. Sem disciplina para controlá-las. Você já me Próximo ensinou Resident Evil vai disciplina. ter tutorial de spray. Mas você não aprendeu? Quero Fica mais vendo do que aí. isso, quero respostas. Que você não tem. Parça, só porque cresceu um pelinho no seu bigodinho, você já quer buscar resposta com a mãe de Ná? Eu podia ter te matado. Devia. Até que aprenda a se controlar. Nós não vamos correr riscos. Ou seja, em teoria temos o mesmo plot do 2018, onde tem todo aquele papo do Atreus não estar Galou pronto, só aqui que ou com a foi do vídeo diferença mesmo? que aquele deveria estar obedecendo e respeitando mais o Kratos. Até parece que o Atreus 2018 respeita ainda mais ele do que aqui. E não é porque ele virou adolescente, é quase como se ele virasse outro personagem. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. Um general? Se eu fosse um general, você não tava nem vivo, menino. Correto. O roteirista do nada sempre resolve fazer com que ele brigue com o Kratos. Foi na morte do Fenrir e agora também na quase morte dele. Mas eu acho ótimo que o silêncio do Kratos lembra muito bem ele dessa época. Por aqui. Não era só escalar? Kratos, achei que você era um homem. Apesar que você tá usando saia, né? Não quer mostrar as cuecas. Gente, não tô entendendo essa música. Então, a gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É. Ah, eu lembrei o que é essa música. Eu já ia esquecer o que isso significa, velho. Lá vem o momento hipérboles e falácias, cara. Lá vem. Não, mas o Kratos, pô, ele derrota o Goku no auge com um soco só. Pô, ele tá cheio de feito, o Kratos, velho. A gente Tá vai. maluco? Agora não. Ué, mas vocês não passam o jogo inteiro conversando durante a gameplay? Não é como se vocês fossem falar, que nem falam, como a cutscene enaltecendo essa conversa. Então você me culpa. Não estou culpando você, Atreus. Bom, diz isso pra sua voz. Garoto de bosta, minha voz diz que se na próxima vez que eu te bater, você vai virar ursinho, pô! Mas é nesse momento que lembramos então por que o Atreus é um menino insuportável. O menino é adepto do movimento comunista. E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço. Não, eu não. Mas eu vi luz. Cara, o foda é que pau Scalinge em God of War é muito esquisito, cara. É muito esquisito. Porque no momento tu tá levantando um titã no braço e outro momento tu tá com dificuldade de pegar uma baleba, tá ligado? Ou melhor, bola de gude, né? O pessoal não sabe o que é baleba. É foda. Não sei do que você tá falando. Ah, aquilo era um feitiço? Nossa, sorte que eu parei pra ouvir o diálogo, senão eu teria perdido essa info. Afinal, não é cutscene. Uma ilusão do Fimbulwinter, talvez. Mimir, se você passar mais pano, o menino brilha. Então,
O que a gente faz? Falando Ué, é em só você gírias virar um do urso de dúvida de Keiko, mamar pra eles. a trilha tá do Essa curriscado noite foi aqui, né? agitada até demais. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos é. tempos. Caramba, os velhos tempos eram tão chatos assim? Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Sabe onde eu esperava ouvir um diálogo desse? Aí, velho, pô, no trailer tava muito foda, mano. Que pariu. Ah, não é que eles vão brigar, não é. Quem é você? Ô Tiririca! Ricardo, o que aconteceu aqui? Gente, vocês lembram do 2018? Olha como que ele grita. Quem é você? Aí chega o Ragnarok e... Quem é você? Quem é você? Caralho, é verdade, mano. Porra. O bom do Ricardo ter já dublado o Kratos no 2018 é que de fato ele sabe como que é o personagem. O problema é que ele ainda assim precisa continuar forçando a voz. Ou seja, momentos que ele precisar gritar, às vezes vai falhar. Desde o Ascension já não era muito interessante, mas nessa parte, nesse berro específico, eu fiquei... Quem é você? Já o que não tem como curtir, é claro, finalmente presenciar aqui a sequência, o epílogo de 2018. Os deuses nórdicos são educados, né? Baldur chegou batendo na porta e agora o Thor tocando a campainha. Mas ai, por que deixaram o Eric Williams dirigindo? Beleza que foi legal, a câmera atrás dele, ter o foco no martelo, mas aí o fucking Thor tá falando diretamente com a gente e nós não vemos a reação dele. Você não vai gostar da minha companhia. Ah, com certeza. A gente vai conversar bastante. E não é pra fazer surpresa ou enaltecer, porque quando de fato ele se revela, não É tem... uma merda mesmo, né, velho? Assim... Mostrar que nem mostrou o Mjolnir ali... Mjolnir, ó. O Mjolnir ali. Beleza, mas depois... Vai fazendo aquela transição de câmera assim, né, velho? Mostrando o cara, velho. Não tem por que ficar assim, com a câmera no ombro. Nada de... Tá, ele... Aí eu tô assim, cara. Porra. Eu faço um cosplay do Thor lindo. Ele é gordo. Mas gente gorda eu vejo todo dia. Escolha Ele é igual eu, né? Parece que ele bebe também. minha calcinha, porque a saia não tô usando. E chegamos nele. O momento que Pô, o tio do Kratos churrasco vira tem uma uma gente boa. caricatura de si. Sabe quando você quer impressionar alguém, ou então quer se sentir de fato uma pessoa mais forte? Aí você começa então a melhorar sua postura, sobe o trapézio, aumenta o ombro, sobe, estufa o peito e fala: eu sou o deus da guerra. É literalmente isso que o Kratos faz. Não da guerra. Eu não sei o que o diretor falou pro Aí, até o MF fala, mano. E o Void quer botar moral na gente, velho. Tá maluco? Olha aqui, ó. aumenta o ombro, É o Void sobe, perto de estufa o mim peito aqui. e fala: eu sou o deus da guerra. É literalmente isso que o Kratos Não da faz. guerra, ó. Eu não sei o que o diretor falou pro Christopher Judge ou o que ele entendeu que é o Kratos, mas gente, não, em hipótese alguma é isso. E que detalhe, esse lance de caricatura é muito mais comum do que parece. Pega o Silvio Santos do Rodrigo Faro, ele sempre cai na caricatura. Senhor. Ou mesmo personagens já estabelecidos, no caso, Homer e mesmo Jack Sparrow. Todo mundo sabe qual é a caricatura dele, aquele cara estranho, mas que ainda assim é carismático e tem a famosa corridinha. O que aconteceu em Piratas do Caribe 5? Bom, uma caricatura de si. O Johnny Depp não tá interpretando, ele tá basicamente representando o personagem que ele mesmo criou durante 4 filmes. O Johnny Depp tava preocupado com a mulher dele cagando na cama, já o Christopher Judge tava preocupado com o roteiro de bosta que colocaram na mesa dele. O Kratos do Ragnarok parece um personagem preso, onde em hipótese alguma ele parece que pode confrontar os deuses, e o principal, iniciar o Ragnarok. Mas vamos falar dele daqui a pouco, porque de fato agora é que começa aqui o conflito inicial. Bela casa. Ela era mais bonita antes de você estourar o teto. E que aqui já tava um belo prelúdio de como Caralho, seria o Asgard, Thor porque tá- se o Thor tá se muito impressionou com a foda, casa do mano. Kratos é porque a casa dele não tava muito Tá longe gigante, disso. viado. Perdão, mas aqui eu vou ter que roubar um pecado do Árticos. Olha como faz falta cortes e close nessa cena, porque parece que o Kratos e o Thor estão prestes a iniciar um podcast. Enquanto isso, o Atreus sai do lá, pegar o patrocínio do iFood e da Blaze. Porém, os gestos dos personagens continuam dizendo muito mais do que apenas palavras. E você de fato já entende que ambos querem apenas competir para ver qual arma mais legal. Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento O exigir design do Thor tá muito foda, cara. Vai tomar Ele no falou que é cu. calmo, já racional. Eu vou voltar no templo para matar os Zeus e não para salvar minha família. Tá com aparência de Shed, velho. Tiozinho, eu sei que a gente tá bebendo, Ah, mas o bar chegou fica na o véio esquina, da tá? bala, O velho. dia que esse cara botar mais respeito que os Zeus, a gente conversa. E não é nem questão dele ser um mago, porque vocês lembram que sempre em 2018 eles diziam que ele era imponente, mau, Ah, bárbaro, não, mano. desarmado. Acho que é por isso que eu não gostei dele. Então, tem uma classe que eu odeio, já falei várias vezes aqui, é o tal do mago, né, velho? Classe covarde. É mais um motivo pra mim não gostar do Odin. Ser um mago, porque vocês lembram que sempre em 2018 eles diziam que ele era imponente, mau, bárbaro e desalmado. Esse é Odin. Mas pelo menos ele ganha nesse papo inicial, porque depois... o que quer.
tal paz? Que tal guerra? O jogo se chama Deus da Guerra. O que o deus da guerra, aposentado, acha da paz? Vocês têm noção que pela primeiríssima vez estamos ouvindo falar que Kratos é o deus da guerra na frente do Atreus, mas não existe peso, quanto mais reação pra isso. Kratos vivia de segredinho com ele, dizendo que ele deixou passar enterrado, mas aí a falta de reação do garoto não implica em nada. Aqui é de fato o momento que Atreus deveria entender todas as motivações do pai e não querer conflito com os demais. Porque eu lembro muito bem que lá em 2018 ele disse que fez um trato com Ele, Deus. infelizmente, não dá pra me usar meu bordão, né, velho? Até o cajado do Odin sumiram com ele. Mas não dizendo que era o deus da guerra. De novo, 4 personagens em tela, mas só temos aqui praticamente a reação de 2 deles, e piora ainda mais quando resolvem focar apenas no Kratos. A gente vai ficar com metade da tela ocupada com esse blusão da Adidas do tamanho da sua mãe depois da feijoada e sem manta acústica. Literalmente, uma cena que deveria ser ainda mais pesada e com todo aquele ar de tensão, mas parece que é o Monarca que vai ser o próximo a bater na porta. Acorda, cara! E agora que o plano abriu mais, dá Eu ia gostar se fosse o dublador que dubla o Odin dos filmes, tá ligado? Aquela voz mais, sei lá, meio rouca, tá ligado? Dá pra ver 5 detalhes a lâmina do caos pendurada ali logo atrás da parede. Kratos no 2018 só pega elas de volta porque sim, ela se faz necessária para a jornada. E aqui nós estamos então com 1 hora de gameplay e ele ficou usando apenas o machado, ou seja, ele ainda assim não julga necessário utilizá-las. Por mais que ele tá sendo muito burro, já que ele tá usando um machado de gelo no gelo. Mas então já que ele tá usando, por que ele não guardou de volta no porão ou no baú? Você odeia elas, Kratos? Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. É o que você quer? O que me diz? Não. Não. Por que não? Fora que o jogo precisa seguir, tudo bem, mas é um acordo muito bom. Em momento algum, primeiro que ele disse que ele não é racional. Segundo que, ele em momento algum disse que queria matar a Freya. Era só tirá-la do caminho. E eu duvido muito que isso daqui também era que, ai, você não vai salvar o Tyr e tal. Até lá pra frente ele não quer salvar ele. Ele não ficou aquela hora dizendo pro Atreus que não ia deixar ele lutar contra os deuses? O que foi? Ficou com inveja e quer ele só pra você? Ui, meu amor, eu quero um raio de partido no meio. Até que enfim. Meu Deus, eles saíram voando do bosque selvagem até o templo de Tyr? Kratos demora 2 dias pra começar a agir e fica parecendo um bonecão da Michelin? Fica, mas rapaz, escalou tudo muito rápido. Principalmente por conta do silêncio após o não do Kratos. E o Thor, é claro, fica se fazendo de difícil, então do nada tudo acontece. E quando nós vamos pra batalha, tudo fica ainda muito melhor, porque Kratos não está em posse do machado. E durante um bom tempo, vemos ele lutando apenas com as mãos nuas. Pena que assim, certos combates nesse Foda, eu gosto. Vai baber aqui, inclusive. E durante um bom tempo, vemos ele lutando apenas com as mãos nuas. Pena que assim, certos combates nesse jogo, eles tentam fazer de uma forma realista. Ou seja, se a gente socar aqui o Thor sem o Rage of Sparta, é super lento. Então perde um pouco daquele impacto de algo visceral que deveria olha isso, ser. cara, ver dois homens brigando é muito foda, viado. Né? Senão ela saberia muito bem fazer uns socos aqui um pouquinho mais rápido. Eles querem fazer um jogo realista, mas também esquecem que estamos vivendo uma fantasia. Ainda mais estamos aqui presenciando batalhas de 2 super seres. O nível de recomposição deles aqui deveria ser absurdo. Mas aí lá na frente chega a batalha com o Drek e é super rápido. Por que lá é rápido e aqui não? Tá vendo? É por isso que eu falo, mano. Falta um pouquinho de pau escalinge aqui, velho. Eu digo quando acaba. Tem que quebrar cenário, tem que fazer desgraça, velho. Meu Deus, puta que pariu. Nossa, Thor, me enfia Tora, Thor. Que cena foda, puta que pariu. Oh, meu, não, gente, olha o meu react da primeira vez quando eu joguei. What? Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Caralho, que foda, puta que pariu! Meu Deus, muito bom! Puta que pariu! Caralho! Caralho, tirou o Kratos pra merda, velho. Mano, lembrou muito dos Zeus lá, né? Caralho, velho! Ô, louco! Esse é o deus que matou um panteão porque ficou magoado. Thor seria ótimo narrando no meu lugar. E que essa também é a única batalha que faz sentido os personagens ficarem tagarelando, principalmente ele, o Thor. Ele quer porque quer ver o Kratos liberar toda a fúria pra ter um oponente digno, ou seja, o Thor também tá segurando, ele é muito mais forte. Imagina então a batalha final, quando ele finalmente soltar toda a força dele e que ainda... isso? Ah, tá. Isso parece familiar. O
quê? Agora esse o quê que o Kratos manda aqui agora é quase uma novela mexicana. Sem tempo pra papo, né, Kratos? Eu quero ver o Deus da Guerra! Vocês começaram isso, mas eu vou terminar! Vai se juntar a seus filhos! Agora, isso aqui é bom. Kratos realmente estava disposto a matar o Thor e toda essa cena não cai nem por um segundo. Já entendi porque os meus filhos perderam pra você. Porque lá, o Kratos não ficava ouvindo conversa fiada, né, Thor? Aqui ele tá com as mãos nuas e livres, mas ao invés de tentar se livrar, fica ouvindo a sua palestrinha. Ragnarok é muito melhor que o 2018, tá maluco? Olha ele aí. Esse é o Deus da Guerra. Só porque ele deu um soco mais forte, ficou grunhindo? Ah, é verdade, no grego ele ficava grunhindo e socando forte. Detalhe interessante, se você olhar a arena com calma, além de ver o raio congelado, você também encontra o dente do Thor. Já quem quebra a cara somos nós, porque assim como eu disse lá no... Caralho. Além de ver o raio Cavaco de dente, hein, velho? Porra. congelado, você também encontra o dente do Thor. Já quem quebra a cara somos nós, porque assim como eu disse lá no meu vídeo de Os Meus Problemas com God of War Ragnarok, o jogo nunca mais recupera o brilho e a excelência que presenciamos aqui nessa batalha. Senhoras e senhores, apertem os cintos porque agora o jogo é apenas ladeira abaixo. É como se de fato aqui fosse a linha visível entre direção de Corey Barlog e direção de Eric Williams, porque literalmente tudo que vier a partir desse momento em diante tem um ritmo e setups muito diferentes do que foi então apresentado. No Diário de Kratos, que também teve um nerf, ele não tem mais aquele som legal de 2018, temos então a revelação do porquê ele recusou a oferta do Odin. Ele literalmente quer fazer parte do mesmo vento do Atreus, não quer seguir regras. E novamente, Odin não disse pra ele se aliar a ele ou então queria matar a Freya. Que desculpinha esfarrapada, hein, Eric Williams? Pelo menos foi bom ver o Machado segurar a barra. Era o objetivo, afinal. Lembrando que o machado foi feito para Frey conseguir peitar o Thor. Eles vão desenvolver isso ou responder mais tarde? Não. Mas aí tem gente que vai dizer: ora, mas pelo menos o Kratos tem desenvolvimento. Mas é claro, deixar o filho berrar contigo, te bater, te desobedecer é um super desenvolvimento enquanto estufa o peito pra enfrentar alguém. Porque todo mundo... Ah, aqui é porque chegou naquela fase da rebeldia da criança, né, velho? Tem essa fase aí, mano. Esse jogo parece que tá assado quando corre. Eu tava indo te procurar. Ainda bem que você já tava indo, passaram 20 minutos e nada. Deu tempo até de pegar o Uber Norte e voltar pra casa. E escondeu a verdade de mim. Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Mas nada, filhote. No final de 2018, o Kratos disse que vai confiar no que você decidir. E claro, tendo seu treino no meio do caminho, justamente porque sabem que sim, de alguma forma, era parte do plano da Faye. Era só contar, menino. É bizarro como os primeiros 5 minutos desse jogo é o mesmo Atreus do final de 2018 e um pouco mais crescido, óbvio. Não à toa, o próprio Kratos sorriu ao ver o que ele se tornou, mas aí do nada ele começa a bostejar e não para mais. Traiu minha confiança. Minha confiança. Eu tô ficando rouco de tanto forçar a voz. Mostre. É? E esse peitão estufado aí, tá querendo mostrar pra quem? E fica com o troco, canalha. Kratos, custava você dar pra algum mendigo? Esse que é o tal Deus da Esperança? Ele não gosta de pobre. Que aliás, vocês perceberam que é a mesma música de 2018? E que até agora não teve nenhuma música pra gente ouvir de outra forma? E isso que, sem contar a redução absurda das músicas então nas cutscenes. Além de sempre ser um sample de 2018, elas sempre quebram a emoção daquele momento. E não tem problema repetir música, o que mais a gente teve até cansou é aquele famoso tararam, tararam. No Ascension mesmo já tava meio que saturado, mas o problema não tá em repetir a música, e sim em como utilizar ela. Lá elas tinham significado e propósito, aqui não, é só um copia e cola, falta grandeza, cuidado e respeito. E se alguém sabe quem eu sou, é ele. A gente tem que encontrar o Tyr. Menino, você nasceu ontem, ele conhece o seu pai, para de se achar e vai trocar essas fraldas. Não é engraçado o Fimbulwinter enfraquecer nossa magia? Esse momento que então explica o porquê ficamos mais fracos. A culpa é do Fimbulwinter, que, claro, ninguém comprou isso. Kratos, sei que você é o homem que aguenta frio, mas escalar gelo com as mãos nuas? Elas vão queimar. Que porra de música é essa? Chifres brilhando! Pode ser um ponto fraco. Pô, obrigado por nem com 10 segundos de batalha você já me explicar qual que é o ponto fraco dela, Atreus. Apesar que eu já sei, esse também é o meu. Tem que estar preparado, ainda mais contra essa cretina. É a música do que Paul voz Scalinge, velho. insuportável de difícil e irritante. No God of War 2018, Atreus é quem escreveu no diário por ter mais conhecimento da mitologia nórdica, mas, misteriosamente, Kratos é quem escreve tudo em rúnico. Lembra da história de Skoll e Hat? Os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Ou seja, o dia e a noite são parados, já que ambos pararam de perseguir o sol e a lua, né? Ah não, é verdade, tá tudo normal. E como é que eles nasceram se o pai deles é o Fenrir, que tá morto e era um lobinho pequeno e de calcinha? Na mitologia original, Fenrir e seus filhos eram seres enormes, afinal, estão querendo devorar o sol e a lua. No God of War grego, eles mudaram sim, de fato, muitas das coisas da mitologia grega, mas
tudo em prol de engrandecer ainda mais as histórias. Aqui eles diminuem. Ou seja, nós vamos ficar aqui parados apenas olhando toda essa história. Então por que não fizeram uma cutscene? A gente poderia muito mais ter uma grandiosidade da coisa, ao invés de só ficar olhando pro trapezo desse homem. Sério, vai me dizer que isso aqui parece um saiu diretamente do filme da Disney. Na cena da descoberta do mural é super legal, porque o próprio jogo vai te guiando pra onde você olhar e a música vai te acompanhando. Tristeza, mano. Remake, precisa de remake. Jogo novo precisa de remake. Sou um gigante. Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou como um gigante. Falou como um gigante e me deixou com sono. É o Ragnarok. Tá vendo? Bem-vindo ao gigante, Odin? É o Tyr. Matheus, é por conta disso que você deduz que o Tyr tá vivo e segurando o Mjolnir? Não poderia ser um líder qualquer, já que tá tudo desenhado de uma forma minimalista e parecendo um filme da Disney? Ou então o próprio Kratos, já que o Odin gritou na sua cara que ele é o deus da guerra? Tanto que é isso que acontece? Cara, disse que o português tem o mesmo problema do Thor, velho. O Sindri tá me ajudando. Menino, por que você só piora as coisas? Contava pro papo, ele disse que ia confiar em você. Eric Williams, você tem certeza que você jogou o jogo anterior? Falam de fumaça preta e terra com sangue. O reino dos anões, talvez. Svartalfheim. Pode ser. Viu? Custava você falar com Kratos e com... O homem mais inteligente que existe. Não, você só preferiu confiar sua busca no anão. Então é isso. O Tyr tá preso em Svartalfheim, em uma mina. Simples assim? Sem mistério, emoção, grandiosidade que tínhamos lá no 2018? Nada? Assim, a gente sabe que é meme e tal, mas nós passamos metade do 2018 maravilhados com a existência de existir um outro deus da guerra. E aqui eles não só já entregaram no trailer, como também com menos de 2 horas de gameplay e sem a menor emoção. Matheus começa a contar isso como se fosse mais um dia qualquer na sua vida, sendo que estamos falando diretamente com o possível encontro de 2 deuses da guerra. Caralho, a carinha do Atreus, viado. Com menos de 2 horas de gameplay e sem a menor emoção. Matheus começa a contar isso como se fosse mais um dia qualquer na sua vida, sendo que estamos falando diretamente com o possível encontro de 2 deuses da guerra, enquanto estamos olhando para o trapezo desse homem. Lembra quando enfrentamos nosso primeiro troll aqui? Não, porque todo o cenário e a forma como chegamos nele é muito mal dirigida. Literalmente, se vocês não tivessem falado, eu não teria nem reconhecido. Ó o Kratos segurando o pinto do Homem Invisível. Parece que o Fimbulwinter pegou pesado com a nossa garota. Peraí, o machado de gelo ficou afetado por... gelo? Passa pra cá. Ela vai ganhar amor do Brock. O pau da mulher falecida do Barbudão vai ganhar o seu amor? Acho que é onde guardam a comida. É bom pro caso de eu acordar com fome. Mas e se alguém tiver com fome? Eles podem te comer por enquanto? Cara, até a forma de nerfar que eu acho uma merda. Eu acho que não precisava não, tá ligado? Eu acho que não precisava nerfar, cara. Sendo bem sincero. A gente já tinha que continuar parrudão mesmo, porque a gente espera um Ragnarok. Eu não acho que a gente vai... a gente tem que sofrer um nerf, depois tem que conseguir tudo pra depois chegar, né, fortão no Ragnarok. Não. Eu acho que aqui tinha que ser, assim, na minha opinião, né, uma ideia. Já que nem o 3 lá, tá ligado? Assim, tudo bem que o 3 a gente leva nerf também, mas sabe? Já chegar na doideira, tá ligado? Pô, não sei, velho. Me engano? Bom, onde o Tyr tá preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. O reino tá cheio de minas. Se não me engano, no trailer ele mostra ele pegando as Blade, o Thor e ele batalhando, o Odin chegando na casa dele. Eu esperava que ia ser um tiro, porrada de bomba, tá ligado? Os deuses nórdicos tudo caçando ele assim, igual maluco, e a gente tem que sobreviver a tudo isso, né? E detalhe, é um reino enorme, gigante, não é Belfort Roxo. Falem com o Durlin. Ele é tipo um primo nosso. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Uma gigante que só conhece anões e um menino que pode parir um cavalo. Por que eu tô achando que é Andrés Furati que escreveu esse roteiro? Essa engenhoca foi criada para suas medidas. Como se você não tinha um mimer? Pegaram com o estilista? Sindri, seu verme cretino! Oxi. Não tem emoção nenhuma, sabe por quê? Porque é um gameplay. Tanto que é tão desconexo que mesmo ele sendo atingido pela luz, ele continua falando normal, não tem timing. E olha agora. Você já vai ver, só tenho que ajustar...
Pronto, isso deve ser. Não tem peso. Eles literalmente estão simplificando a viagem entre reinos do Templo de Tyr nessa porta que antes era então fast travel, mas parece mais que está assistindo um episódio de Tico e Teco. Entendo que essa porta serve para adiantar a gameplay, mas nunca que isso supera toda aquela direção de arte, os sons e a grandeza que era então habilitar a viagem no Templo de Tyr. Tanto que, quando chegamos em Nidavellir... Velho, esse vídeo aqui tá me dando desânimo pro Ragnarok, velho. Tudo foi nerfado no Ragnarok, velho. Era pra ser um jogo maior, grandioso. Porra. O impacto de ter a mudança de um mapa congelado e frio para um quente e caloroso é zero. Além, é claro, de spawnar num lugar que mais parece a Praia Grande no começo do ano. No 2018 era super legal, porque você logo de cara já via todas as diferenças de um reino para o outro apenas pela ponte. Cada uma tinha sua diferença, e principalmente o reino de Jotunheim, que era quase uma parada improvisada. Não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Cara, mas o fora assim, será que não, Jonathan? Tudo isso que ele tá falando aqui, eu já ouvi de crítica de todo mundo, velho. Tá ligado? É a mesma. Eu ouço falar do jogo, velho. E não é o que foi vendido. Foi vendido como um jogo pica pra caralho, não sei o quê. Foi nada daquilo, tá ligado? Também servia para iluminar. Ainda bem que você não tem uma espada de fogo que manda fogo pra iluminar, né? Atreus, você baixou a guarda. Pelo menos soltei o barco. Menino de merda, eu não pude lanchar por sua causa! Nefasto. Como eu queria esmagar esses vagabundinhos. Vagabundinhos, Kratos? Em questão de trilha sonora, essas bagulhos assim mais técnicos, talvez eu não perceba mesmo, não. Porque não combinava com o personagem, mas aí eles vão lá e colocam ele pra Agora chamar uma lagartixa de mini puta. Ainda não acredito que a minha mãe liderou uma rebelião aqui contra o Odin. Combate, esse tipo de coisa, eu acho que eu perceberia assim, velho. O passado da sua mãe é assunto dela. Valeu pela dica, Kratos. Vou arranjar uma dica Relação no jogo dos do bicho, dois. morrer e deixar pra minha família. Se você nunca perguntou pra mamãe o que ela fazia antes, sobre o que vocês conversavam? Ou você só dizia: mulher, cuide da casa. Vou pescar no Oi? Ah, tá. rio. Não, sua mãe pescava bem melhor do que eu. Mas espera, uma mulher sendo melhor que o homem? Chegar ao lago em 2018 era um momento único e incrível, porque é claro, além de você encontrar aqui o Cobrão, a música crescer e o jogo te dar boas-vindas ao universo nórdico, sabíamos que sim, poderíamos explorar aqui e ali depois. Aqui, a primeira exploração é um passeio no It's Small World da Disney. God of War 1, Mortos-Vivos. God of War 2, Soldados de Rhodes. God of War 3, Mortos-Vivos Olimpianos. God of War 2018, Mortos-Vivos regenerados por Valhalla e que estão destinados a sempre vagar com desonra pelas suas ações. God of War Ragnarok. Pô, gente, Ragnarok, assim, talvez a gente encontre ele, tá? Não sei. Mas... Cara, agora que eu... Nossa senhora, ia ser muito épico. Eu não sei se no 1 a gente já encontra ele ou não. Eu não joguei nenhum dos dois, tô só acompanhando pelo ETEC do rapaz aqui. Mas assim, o Ragnarok, mano... Pô, lembra que lá nos antigos a gente enfrentava aqueles seres colossais lá? Pô, imagina a gente enfrentando aquele bichão lá Vou falar assim, é que eu esqueci o nome dele, cara. Vou falar assim, o design dele baseado no filme da Marvel. Aquele bichão de magma gigantesco lá, que tem a força de destruir Asgard inteira. Ele tem um espadão gigantesco. Porra, imagina a gente enfrentando aquela porra lá, velho. Caralho, velho. Porra, ia ser muito brabo, mano. Eu não sei se até o final do jogo, não falem nada, isso acontece, né, velho? Se a gente enfrenta esse bichão aí. O Bahia, porra, ia ser do caralho, velho. Surtua, né? Isso aí. Sapunheta. Porra. Calma aí, cara. Tenta avisar o companheiro aqui antes. A gente enfrentando aquele ser lá ia ser muito homem que tá foda, velho. o cheiro da bunda do Kratos, o que seria enfiar o... Enquanto no meio do Ragnarok ali, a loucura acontecendo, a gente lá enfrentando aquele bichão. Chifres na guerra. Porra. Como tá fazendo muito calor, talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui. Talvez só seja diferente em Vou chamar de Surtur. Isso, rapaz, o Fimbulwinter não atinge todos os reinos da mesma maneira. Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa. A parada se chama Winter, Inverno Mortal, mas afetou esse reino com pum. Ah, e lembrando, você pode muito bem perder esse diálogo porque ele tá no gameplay. Guerra não é brincadeira.
Ainda mais quando envolve deuses. O Odin falou literalmente na partida do Atreus que Kratos é o deus da guerra de uma outra terra, mas ele segue sem questionar e levar uma corrida de rabo do Kratos por isso. Pelo que eu vi, Atreus, você deseja recrutar o Tyr como aliado. Ó, tô indo amanhã bater um papo com o Elon Musk e pedir um cargo de CEO. Um alarme. Um alarme que saiu diretamente do recreio do ensino fundamental. Pô, Eric Williams, a gente tá na mitologia nórdica, eu colocava uma sirene, sei lá, até do gemidão. Certos enigmas e passagens bloqueados até a gente compra, mas isso daqui não é como se o Kratos fosse apenas um homem. Sempre bom lembrar que o cara... A música do Paul Scalinge, velho, pô, muito bom, mano. Dirigiu esse jogo, nunca dirigiu nada. Até parece que ele nunca jogou nada. Não interessa o que vocês querem. Sem comida, sem palavras de apoio, nada. Vão embora. Vai tomar no seu cu. Se ele estiver aqui, é melhor eu falar. Você... Bom, a gente não quer intimidar ele. Filhote, nós vivemos num mundo de uma cobra gigante dá a volta e morde a própria bunda. Tu jura que tá preocupado com o que o Yasuo vai falar? E que assim, não adianta nada o Kratos aceitar o Atreus na frente, porque logo em seguida o animal vai e já chega junto. Mas antes disso a gente encontra o Bear McCreary. Sim, esse anão aqui é basicamente o cara que fez a música do jogo. Um anão que dá um monte de diálogo sem ser cutscene. Ou seja, de novo dá conflito de fala quando ele resolve fazer uma outra ação. Fica feião. E tá lá, começou. As missões secundárias que são realmente secundárias. Praticamente não acrescentam em nada na história, ou então trazem easter eggs marcantes. Essa inicial é das extratoras e que, sinceramente, um grande de um foda. Não é como se fosse algo que realmente acontece na mitologia original. Não, mas que eles inventaram e não é nada relevante. A segunda, então, é soltar aqui a baleia, que por mais que tem todo o simbolismo e o próprio Kratos falando de liberdade, correntes e afins, o jogo vai e pega na sua mãozinha e mostra detalhe por detalhe que tudo isso daqui é uma grande referência ao passado do Kratos. No geral, as missões secundárias do Ragnarok não são tão fluidas quanto O jogo de 7 partes, bem que o jogo é gigantesco também, né? O que contribui gigantesco em questão de horas, né? E a princípio, né? 70 horas que ele falou, né? E... Caralho, velho. Eu acho que esse aqui vai ultrapassar... Eu não sei, eu não lembro qual que era o que tinha mais pecado. Mas tem potencial de passar, velho. Quanto era no 2018. E aqui é um belo exemplo, justamente porque você escolhe ir para a esquerda, para o objetivo, ou então ir para a direita e encontrar aqui um universo inteiro de missões. Ou seja, não é como se estivesse no nosso caminho, ou então a gente tá buscando algo e a gente não sabe literalmente onde a gente tem que ir. E isso até mesmo afeta também as histórias, onde lá era tudo muito fluido e natural, já aqui eles começam a forçar diálogo, ou mesmo um conflito que não precisa ser alimentado aqui com papo furado. Parece uma boa hora pra tentar lembrar de todas as histórias horríveis sobre o Thor e o Odin. Pra você ter uma noção do quanto eles também não sabem o que contar, escuta isso. E é muito útil. Com ela você consegue tudo que o seu coração quer. Sério? Se o seu coração quer viajar para os lugares que você e o seu pai planejaram, então sim. É uma bússola. Ah, mas é uma bússola linda. Olha que diálogo merda. Sim, se você enfeita um pouquinho mais, dá pra virar isso. Uma luz azul. E o que ela faz? Fica azul. Olha que diálogo merda. Ou mais um pouco, faria até referência a uma pedra, né, Baldur? Ah, MF. Mas não é uma pedra muito qualquer. Bom, cara. Não. É uma pedra muito foda. Que vale lembrar, na mitologia original, Baldur renasce após o Ragnarok, mas aqui o coitado não apareceu nem lá no Valhalla. Como era o treinamento espartano? Imperdoável. É por isso que você não me treinou como um? Você achou que eu não dava conta? E Thiago Braga desaprovou o jogo aqui, cara. Aqui tá errado, hein? Eu achei. Não preciso nem falar o que esse diálogo podia ser, né? O Eric Williams conseguiu sozinho destruir a importância das cutscenes e, principalmente, a vontade e o hype que tínhamos então ao ouvir alguma coisa sobre o passado do Kratos. São necessárias 2 horas incríveis de missão secundária para conseguir uma chave que vai abrir uma porta que Kratos poderia muito bem escalar para fazer aqui uma outra missão secundária que vai levar aqui pelo menos mais 1 hora para ser completada. Queríamos saber para onde é que ela foi, depois que o nosso golpe falhou. A Faye está morta. A Faye tá morta. Mas é, todo esse hype em cima do Durlin e ele não manda nem uma maestria 7. Reclamo quando tem cutscene, quando tem... Eu também reclamo porque não é. A subida de trem das minas de Nidavellir é uma mistura de cutscene e gameplay, onde sim, tá tendo um diálogo importante, mas a câmera fica toda tímida ali no cantinho, bem escondidinha. Parece uma produção indie. Mas pelo menos dessa vez a gente não olha aqui o trapezo desse homem, mas sim as costelas dele. Heimdall. Não tenho saudade desse nome. Então, literalmente falando do Heimdall, o arauto do Ragnarok, mas ninguém esboça qualquer tipo de reação. E assim, eles já falaram de outros deuses e histórias ali no gameplay, mas não era uma coisa mega grandiosa da história, coisa e tal. Só que aqui não. E olha que estamos falando literalmente do cara que carrega o nome do jogo, o arauto do Ragnarok. Drake,
Drek. O inimigo se chama Drek. Kratos, você assistiu Zorra Total pra ficar usando faca? Kratos, tu tem a lâmina do caos. O Atreus até entendo, mas você? Peraí, era a minha esquerda. Ai, sério, que palhaçada. Eu não paguei 300 reais pra ficar jogando simulador de pai de família mecânico. Merda! Tão vivaços! Mas assim, não dá nem pra questionar tanto, por conta que a gente não sabe qual que é a altura que a gente tava caindo. E sabe por quê? Porque esse preguiçoso do Eric Williams faz a questão de deixar a câmera o tempo inteiro dentro do carrinho. Nossa, um troll e... O Kratos mata em 2 segundos e não dá tempo de criar qualquer tipo de tensão ou medo. E quem dera fosse fácil matar um troll assim, hein? Que boca suja lá no trem, rapaz. Mimir e Kratos começam a dar sermão em cima de Atreus. E em seguida também vindo com lição de moral ainda maior, só porque o menino falou merda. Sim, ele gritou desesperado merda quando tava caindo do penhasco porque achou que tava morrendo e ainda ganha esporro. O garoto tinha que ter falado, que trem vagabundinho. Falando nisso, o jogo novamente dá um alt tab. Inicia uma sessão de 2 horas de total de gameplay para realizar enigmas de levantar plataformas, pular nelas, mover canos e congelar águas. Bem o que o funcionário dessa Best faz. Sério, gente, 2 horas inteiras em puzzles. Nem o God of War, que era o que mais tinha enigmas assim, tinha uma sessão tão demorada. Porque puzzle é justamente isso, é apenas uma única sessão pra liberar caminho e acabou. Mas eles acham que é super legal ficar aqui quase 2 horas de gameplay, se nós estamos aqui no momento ápice, 2 deuses da guerra próximos de se encontrar. 2 horas de Já que puzzle estão é foda, sem hein? uma fonte de luz e não tem como ver os horrores indescritíveis à espreita na escuridão, isso vai ajudar. Como assim, Pô, eu encontrei uma portuguesa, viado, jogando Lethal Company lá. Eu entrei no server português lá. Eu chamei a moça lá de rapariga e ela me xingou, velho. Eu não sei se é porque eu sou brasileiro e ela achou que eu tava sacaneando ela. Eu pesquisei no Google, rapariga, eu acho que é moça jovem, um negócio assim. Jovem mulher, que significa em Portugal. Ela ficou puta comigo, velho. Horrores indescritíveis. É que ele quis dizer enfrentar sapo, É, só que agora é pode venenoso. A gente passa o tempo todo lutando contra coisas ruins. Por que a gente não pode fazer isso ao lado do Tyr? E aí, gente, bora ver mais uma sequência de diálogos importantes, apenas aqui olhando o trapézio desse homem. Dessa vez, e novamente falando sobre a importância de ter o Tyr como um aliado, mas a gente tá brincando aqui no Splash do Beto Carreiro. Finalmente uma variação de inimigos, os Einherjar, que só deveriam aparecer lá no final do jogo, já que são então guerreiros mais fortes e escolhidos lutar apenas no Ragnarok. Era pra esses carinhas estarem desfrutando um banquete maravilhoso lá no salão de Valhalla. Quer dizer, se Valhalla fosse em Asgard e tivesse salões. Ou seja, eles são reduzidos a uma variação de inimigo humano com uma skin branca que solta Bifrost. O LED dessa corrente aqui queimou, vai ter que mandar fazer outra. Apesar que você é um deus, né, Kratos? Cara, eu vou falar que eu não curti. Eu acho que deve ter a opção de tirar. Mas eu não curti muito esse bagulho de ter a vida do inimigo em cima da cabecinha dele, não, velho. Eu achei desnecessário. Usar as próprias magias e não ter o menor esforço para abrir uma porta. Ou será que na verdade você é apenas um homem? Que foi? Eu só disse musiquinha que do Paul era Scalise. um homem. Tá. Ele é um homem que girou o templo de Tyr. Sim, ele também segurou os dedos de 2 titãs, e pelo que eu lembro, ele abriu a boca da Hydra, mas antes de ser um deus, ele foi... Olha o Paul Scalise aí, ó, do Battle Beat lá, velho. Um homem que aprendeu a Olha aí, destruir ó. baús no soco, conseguiu girar o braço infectado do Hecatonquiro, mostrou as cuecas, segurou uma lagartixa com a força dos tríceps, fez um parto natural e meteu 2 espadas grossas no tronco fininho de Alecto, levantou uma pilastra com a força dos bíceps, caiu de uma altura absurda, parando a queda apenas com seus braços, ganhou um bronzeado, derrotou um deus sem sequer ter esse poder, abriu a boca da Hydra, empurrou uma estátua com as pernas, escalou por 3 dias o templo de Pandora, puxou 4 pedras para falar com o esquisito, girou o Repetiu templo, ali, matou hein? o Megatauro, foi empalado por uma pilastra, ressuscitou e matou o deus da guerra, se tornou o novo deus da guerra, mas ficou chateado após matar a sua mãe, deixou Thera brava, roubou a engrenagem dos 50 centavos, fez um plano odontológico para Scylla, mandou-lhe um parkour de um vulcão até a ilha de Creta, afundando Atlantis, gritou com uma estátua e a destruiu após ter ficado no vácuo pela própria estátua? Derrotou a filha do Deus da Morte e após ver 2 Bilbes, foi com 16 para a cama e sequer ficou cansado. Se desentendeu com Jorge da Padaria, fez um fantasma ficar sórdido solidificando o Rei Midas. Matou o Deus da Morte e se tornou a Morte, mas perdeu suas habilidades após enfrentar a inflação. Ressuscitou de novo, levantou um pedrão para chegar no Titã, deu de cara no muro, pediu 1 minuto para ouvir a palavra de Esparta, desceu a marreta, levantou um prédio, empurrou o teto com a força das pernas, praticou parkour e novamente desceu a cara na parede. Teve que disputar o Precioso com Gollum, foi capaz de segurar
transformar os dedos num titã para esquentar o rabo na Fênix. Teve pulso firme e preferiu derrotar os Bilbis ao brincar com eles. Salvou os titãs no passado para escalar o Olimpas no futuro. Arrancou os olhos do deus Eredigo dos mares. Teve de aguentar o bafo de Hefesto. Empinou pipa com o deus do submundo. Deu uma mãozinha para Gaia, fazendo assim o deus do sol ver a lua. Foi capaz de segurar os dedos de mais um titã, tirando assim a pedra do seu rim para segurar a pedra que o Hefesto ia usar para lhe matar. Fez a dança da manivela. Derrotou Zeus na porrada, destruindo o Olimpas inteiro e se tornando o Homem Esperança. Mas ficou chateado após perder outra esposa. Esse é longo, mas eu sei que vocês gostam do longo, então vamos continuar. Arrancou uma árvore Delícia, com as mãos, cara. fez um turno da rocha, mandou-lhe o cosplay de Chris Redfield, jogando a fodendo pedra para cima de Baldur, rasgou um droga no meio, foi no sorteio da telecena, abriu portas encantadas, girou o templo, levantou uma pedra para chegar no cume e comer o dragão, girou o templo, derrotou a rainha Valkyria e matou o deus que não sentia nada. Segurou uma maluca pedindo dinheiro na Praça da Sé e arrancou o dente do deus do trovão. Mas ainda assim, após tudo isso, puta merda, Kratos! Ele precisa berrar, urrar e fazer força pra abrir um portão de madeira! Entendeu como que o homem funciona? É assim! Mas se vocês achavam que o deus da guerra grego era meme, prepara para conhecer o nórdico. Pois ele é o homem que uniu povos, se tornou o discípulo de Bob Marley, mas não consegue se soltar de uma corrente de crossfit. Cara, se o deus da paz respirar, eu acho que ele morre. Sem contar que o grande deus da guerra nórdico tá preso no fundo de quintal. Matador de deuses. Chegou a minha hora. O pior que o Hércules também, que é o pináculo da força, velho. Lá no 3, pô, ele sofrendo pra levantar uma casca levantar a sacada, vou chamar assim, né? Um pedaço do chão lá. Pô, pega, velho. É hora de te libertar. Se afaste! Nossa, como ele é ator, ele não mora com medo e não mora imponente. Dubidubidu, o tiro correndo lá no fundo. Você não é um soldado. Um líder dos homens. Volte a ser! Ué, você não tava até agora reclamando dessa jornada do Atreus pra falar com a Xuxa? Aí quando ela disse que tá aposentada, você fica bravo? Nós passamos em torno de 6 horas de gameplay só ouvindo papo furado, lá, fazendo missão secundária fraca, ouvindo diálogo importante, mas que não tinha peso porque não era cutscene. E o Kratos sempre estava normal, não mostrava o menor pingo de compromisso real com a missão. Mas aí como o Eric Williams não sabe dirigir, ele joga tudo de uma vez numa única cena. O meu filho nos trouxe aqui. Por você! Olha pra ele! Kratos, que merda é essa, cara? Olha pra ele. A gente tomou chuva por 6 horas na fila do Allianz. Agora dá um autógrafo pra ele. Que show da Xuxa é esse? Mas pelo menos o relógio parado acerta 2 vezes no dia, porque aqui finalmente temos aqui a imponência de tiro junto com a música crescendo. Pena que não dura muito, porque de novo, há apresentações e falando do passado de ambos, mas que só ficam em gameplay, ainda mais com o deus da guerra nórdico falando com o deus da guerra grego. Mas fica apenas parecendo aqui literalmente uma conversa de NPC aleatório. Onde o mendigo que a gente deu comida e ele ficou feliz e agora tá seguindo a gente. Mas é o mínimo que eu posso fazer. Nossa. Ah, vá. Eu não... Nossa, me lembrou um meme lá. Não ficou legal! Maluco não, né? Menino, sinceramente, vai chupar um canavial de... Menino, você tem literalmente um deus da guerra muito mais legal e como pai e tá tietando que fuma maconha. Ah, já entendi. Bom, o Ragnarok tá perto. Você sabia disso? Olha que diálogo merda. Eric Williams, o inimigo número 1 de cutscenes. Nós estamos literalmente falando da guerra do mundo nórdico com o deus da guerra nórdico, mas cutscene só se fosse pra falar com uma baleia. E o pior é também como o Atreus fala, tipo, o Ragnarok tá chegando, você tem roupa pra ir? Quer ir junto? Mas se querem que eu acompanhe vocês na guerra, então me matem agora. Que tal também matar os planos do Atreus, mas ele sequer se importar com isso? Cara, que tal terminar a história agora? Que tal girar a câmera de modo que a gente consiga ver as expressões dos deuses da guerra, ao invés de ficar olhando o trapézio desse homem e o tríceps desse outro? Finalmente chegamos aqui nesse momento que de fato dá pra dizer que sim, nós temos a impressão que estamos vendo cutscenes, mas na verdade são gameplays muito elaborados, porque querendo ou não, estamos aqui parados numa linha reta, apertando apenas L2, R2, mas é somente isso, não tem aqui foco na expressão dos personagens. Quer dizer, de acordo com algumas pessoas, isso daí é desenvolvimento. Desenvolvimento é o que eu faço na academia. Prometi comida e um quarto pra ele descansar. Ah, claro que prometeu. Muito bom prometer aquilo que só os outros podem fazer por você, né? Tipo, consertar a cagada que você vai fazer com o Garmin. Quer comer então? Uma bolacha tá bom. Viu só? É bolacha, não é biscoito. O rapaz tá determinado a cometer os próprios erros.
E o pior é que eu acho que o Tyr é um deles. A dor dele é recente. Você espera demais. Talvez. Putz, o garoto ouviu tudo. Não, pera. Não. Não. Não me diz que a gente vai jogar com ele. Não! 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 Olá, Jubileu. É disso que eu tô falando, Laí. Tu ainda quer um jogo solo do Atreus, velho? Ninguém quer jogar com esse cara, velho. Aqui, meu, não morri. Espero que vocês tenham adorado esse tech, demorou, mas chegou. E lembrando, vão ser aqui minimamente 5 partes, porque como vocês viram, não estamos nem na metade e ainda assim é a parte 1. Então quer me ajudar com que esses vídeos saiam aqui o quanto antes, não se esqueçam, deixem um like, comentem e é claro, compartilhem. Muito bom, Quer me ajudar MF. ainda mais? Pô, Não tem sensacional, problema, velho. mas é claro, Muito só pra foda. quem quiser. Link na descrição, apoia-se com apenas R$5. Você ganha aqui o seu nome creditado no final do Todo vídeo. respeito mais uma vez, né? Mas nunca serão ultra desfodas. Eles antecipados, roteiros e muito mais. MF, não quero ajudar aqui todos Lá os meses, aí, lá aí não tá tem problema. falando que tinha que ter um jogo Manda solo Pix da de Atreus. R$5 no canal fwcontato@gmail.com e assim você também tem o seu nome creditado, como claro, toda essa galera aqui me ajuda imensamente, me apoia muito no meu trabalho. Vocês sabem que eu adoro God of War, mas parece que ao contrário do Ascension, esse jogo aqui não pode falar mal. Então assim, eu tinha um probleminha com essa questão de tipo, putz, tô indo falar mal do Ragnarok, tudo bem, eu não gosto muito, mas as pessoas parece que amam o game em si, então tinha esse receio e ainda assim é um jogo muito longo. Não à toa, vamos ter que dividir aqui perfeitamente, mas assim, foi a única forma que de fato eu achei pra dividir aqui os vídeos e é claro, produzir ele. Parte 2 sim vai demorar um pouquinho, mas não se esqueçam, vai ser tão impecável quanto... Mano, sei lá, talvez, vai. Caralho. A Santa Mônica. Podia fazer um joguinho, vai. Eu não tenho vontade nenhuma de jogar com Atreus, foda-se. Mas, vai, lança um joguinho do Atreus aí que seja um joguinho onde ele se torna um pica-louca, tá ligado? O Loki, um desgraçado, um pau no cu. Seja tipo não sei se é spin-off que se chama, tá ligado? O Atreus solo ali, tá ligado? Ele se separa do Kratos, a gente faz uma jornada solo com ele. Até ele. E a gente vai jogando até o final do jogo, onde ele se torna um verdadeiro deus da mentira, tá ligado? E aí sim, lança um God of War 2028, tá ligado? Porque agora, né? Ou então um God of War. Sei lá, mano, qual pode ser um subtítulo aí, mano? God of War. Não sei, enfim. E aí a gente vai ter que jogar com o Croitão e bater no guri, velho. O guri já no formato, em forma de Loki lá, e muito doido. Claro, é melhor ainda por conta do feedback. Eu consigo ver o que dá pra acrescentar, remover, e ainda assim vai ficar tão fabuloso quanto. Minha gente, muito obrigado aqui a presença de todos vocês. Nos vemos então aqui na parte 2 de God of War Ragnarok, e fui! Muito bom, velho, muito bom. Parabéns, MF, pelo vídeo. Sensacional. Curti. Cacildes. Muito brabíssimo.